que você, né, dentro das suas pesquisas, tem observado que tem te preocupado em relação ao sistema, né? A gente fala muito sobre GO, sobre governo oculto, então eu quero que você volte 2 páginas. Tem pessoas da nossa audiência que eu tenho certeza que estudam muito sobre isso. Para outras, talvez a informação ainda não esteja tão bem sedimentada. Então eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre este contexto, como ele se correlaciona com o GO e como ele se correlaciona com a ideia dos Anunnakis, né? Que é um tema que você, inclusive, debateu recentemente. Bom, Carol, primeiramente, todos aqueles que estão em busca da verdade, aquelas pessoas que se sentem diferentes, como nós falamos, pensam fora da caixinha, não conseguem se encaixar nesse sistema. E elas começam a buscar conhecimento, muitas vezes adentrando nas religiões, depois, muitas vezes frustradas com as religiões, começam a buscar na espiritualidade, no esoterismo, em filosofias. E hoje no YouTube existem muitos canais trazendo informações acerca de conspirações, de informações ocultas, né? Conhecimentos que foram escondidos da humanidade. Nós de Dáquila podemos dizer que somos pesquisadores e buscadores, tal qual essas pessoas que estão em busca e não encontraram Dáquila ainda. O que é Dáquila? É a reunião desses diferentes, dessas pessoas que estão em busca de um conhecimento que, no fundo, nós sabemos que foi escondido de nós. E esse ocultamento da verdade, quando a gente vai pesquisar a fundo sobre isso, por trás dessa manipulação, que é nítida, não é uma questão de conspiração, é uma questão de você ir atrás do conhecimento da verdade. Porque ninguém aguenta mais viver nesse mundo com tanto sofrimento, tanta miséria, tanta escassez, tanta dificuldade, para a gente conseguir ter um mínimo de dignidade, de sobrevivência, um mínimo de condições para a gente, pelo menos, buscar um pouco de conhecimento sobre o propósito da vida. Não existe na educação, não existe em nenhum meio de ensino um direcionamento que faz com que as pessoas estejam com uma vida melhor. É sempre colocando o nivelamento para baixo, né? E Dáquila vai buscar o oposto disso. Nós estamos buscando conhecimento, fazer as pesquisas que não foram ainda apresentadas para a humanidade com relação à nossa história, com relação a tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje, tanto do passado como no futuro que virá, depende muito da nossa ação, do que nós estamos descobrindo hoje, como conhecimento que está escondido de nós. Então todas as pessoas que estão buscando conhecimento há milhares de anos, foram perseguidas no passado, principalmente na época da Inquisição, na Idade Média, pessoas que tinham habilidades diferenciadas, que tinham uma certa elevação consciencial e um nível mental superior, elas foram caladas, silenciadas. Inclusive, tiraram a vida dessas pessoas de forma muito proposital na época, para impedir que elas mostrassem para a humanidade o conhecimento que estava disponível para todos. E isso foi escondido. E até hoje parece que existe um movimento para ocultar essa verdade, esse conhecimento. Por mais que a gente tenha toda essa globalização, né, na internet, comunicação, muita informação, mas eles conseguiram trazer uma desinformação muito maior nessa globalização midiática, nesse sistema digital que estamos hoje. As pessoas estão completamente perdidas, sem conhecimento. É uma confusão e as pessoas acabam desanimando, desistindo, né? Não tem mais ânimo para buscar algum tipo de sentido para a vida delas. Então, aqueles que buscam conhecimento se esbarram sempre em uma, vamos dizer, uma situação que é um pouco delicada. Muitos acreditam que exista um sistema governamental, um sistema religioso, um sistema midiático de informação, um sistema educacional. A sociedade ela é composta por vários setores. E nós estamos dentro dessa bolha, que é o mundo hoje, acreditando que existem líderes, que existem pessoas que estão no comando, né, desse mundo, desse sistema. Não importa qual nação você vive, qual cultura, é a mesma coisa. Só que, na verdade, quem manda, quem está por trás do sistema é um outro grupo, ou outros grupos e facções que estão ocultas. E elas não aparecem. Muitos especulam, geram conspirações em cima disso, né? Que grupos são esses? Quem são essas pessoas? E ninguém sabe, na verdade, como eles se estruturaram para isso. O que nós vemos na sociedade, podemos até imaginar uma pirâmide
que a população, né, o povão, está na base da pirâmide. População escrava desse sistema, ou dessa matrix, né, como muitos chamam. Acima disso, nós vamos encontrar, no controle dessa população, todas as instituições, todos os mecanismos de controle que formam a sociedade, que basicamente mexem com a parte econômica, educacional, midiática, tudo para manter as narrativas do sistema. Então, se a gente for perceber sistemas políticos, governamentais, não importa de que maneira, de que ideologia, ou se é do lado A, do lado B, do lado C, do lado Z, direita, esquerda, nada cima, disso. embaixo. Exato, não importa. Tudo isso faz parte do mesmo sistema de controle. A mesma coisa com relação à mídia. Televisão, rádio, hoje até canais do YouTube, enfim, todos estão dentro desse sistema para manter uma narrativa dentro dos interesses desses grupos. Nem todos, hein? O nosso aqui não, né? Nem o meu, nem o de vocês. Nem de Dáquila, né? Nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos justamente indo contra essa manada. E o que importa é a gente entender que dentro desse sistema educacional, midiático, artístico, onde entra toda essa confusão aí que nós vamos falar hoje, tudo isso faz parte do mesmo sistema. Tudo isso faz parte da mesma mão que controla os marionetes desse mundo. E nós, população, subordinados a esse sistema, estamos batendo palmas, né? Comemorando pelas notícias, indo votar nas eleições, assistindo a novela, os seriados, os Netflix da vida. Nós estamos seguindo o que eles determinam. Isso já acontece há milhares de anos, mesmo quando nem existia mídia. Nós estamos mais ou menos há 13 mil, 14 mil anos dentro de um sistema que foi programado para deixar a humanidade num sistema de escravidão moderna. Isso vem acontecendo sem que a gente perceba. E aqueles que estão despertando e acordando para essa realidade acabam esbarrando, como eu disse, em um sistema que impede qualquer tipo de democracia, de liberdade, mesmo que eles falem que exista democracia, né, e liberdade, não existe. Porque existe uma ditadura, um controle sutil, mascarado por ideologias políticas, libertárias, socialistas, não importa. E a gente tem que entender o que está acontecendo. Quem são esses grupos e facções que estão brigando pelo poder, porque não é um grupo só, são vários. Quem são essas pessoas, esses grupos? Então nós temos que ir lá atrás, há milhares de anos na história, para entender como que esses caras conseguiram ter tamanho poder aqui na Terra, perante a humanidade, né? Isso que você está falando é muito legal, e eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre esses grupos, e especialmente sobre o que eles buscam neste momento. Porque eu sei que vocês querem saber do pedir, e eu estou acompanhando aqui dessa esbórnia toda que está acontecendo, mas é muito importante, Rafa, e eu gostaria que você pudesse comentar sobre isso, que isso ainda é fantoche. Ainda é ponta de iceberg, né? Sim. Diante de toda a engenharia que é feita para nos manter dormente. Gostei dessa analogia que você fez da pirâmide. Mas no fritar dos ovos, que facções é essa que nós temos, né? Se você puder falar brevemente sobre isso e por que eles estão aqui nesse momento, assim, que interesse eles têm na população, em especial no sistema Terra? Por que eles não vão só embora, não resolvem, não vão buscar outros locais? Há milhares de anos, a Terra foi visitada por um grupo de exploradores, que nós conhecemos na história, na arqueologia, como os Anunnaki. Depois pesquisem sobre os Anunnaki. Existem muitas informações na internet, em livros, traduções antigas, principalmente... Filmes que não puderam ser publicados. Exatamente. Principalmente nas traduções das tábuas de argila da antiga Suméria. Pesquisem sobre isso. Hoje o tema não é Anunnaki, mas fica aí o convite para todos pesquisarem muito sobre esse tema, que é importantíssimo. Um adendo, tem uma live maravilhosa do Otávio, no canal da TVCH sobre isso. O Léo depois vai deixar ali para vocês pegarem já esse link. Exatamente. Esses Anunnaki, quando aqui chegaram, eles modificaram o ser humano primitivo que existia aqui na Terra para que surgisse uma mão de obra escrava, trabalhadores mesmo, principalmente para mineração e outras coisas mais. Porque eles tinham um interesse aqui na Terra, não só de conquista territorial,
mas de exploração também dos recursos naturais da Terra. Isso aconteceu durante milhares de anos. Eles não chegaram aqui sozinhos. Tem toda a história de Nibiru, tem toda a história da presença deles aqui, mas vamos resumir. Junto com eles veio um grupo que era subordinado aos Anunnaki, conhecido como Igigis ou Igigi, nas tábuas de argila suméria. Esse grupo seria um outro clã, uma outra raça, mais inferior aos Anunnaki em termos de realeza, né? Porque eles têm castas. E esses grupos acabaram chegando aqui para trabalhar também para os Anunnaki, os Igigis, e eles ficavam observando do alto. Eram os vigilantes, os sentinelas, os observadores, que trabalharam também junto nessa exploração. E depois foram chamados para mineração também. Só que eles não queriam trabalhar para esses Anunnaki, eles se revoltaram em algum momento, se rebelaram, inclusive vieram para cá e tiveram relações com as mulheres, com as filhas dos homens, dando origem aos Néfilins na Terra. E, em certo momento, houve essa ruptura entre clãs Anunnaki e Igigis. Nesse momento, os Anunnaki também estavam se dividindo na Terra com seus grupos. Eles dividiram a Terra em 4 partes e colocaram para os irmãos Anunnaki os setores de exploração para que eles também tivessem seus reinos ali. Os 4 cantos da Terra. Exato. Né? Então, usufruíram de grandes construções que foram deixadas no passado por outros grupos, como os Muriel e muitos seres dimensionais que estiveram aqui na Terra, isso muito antes, há milhões de anos. E essas construções, que faziam parte de um grande complexo que nós conhecemos hoje como Ratanabá, que na verdade são todas as construções em pedras no mundo todo, principalmente na Amazônia, que foram deixadas pelos Muriel. Eles, os Anunnaki e os Igigis, se apossaram dessas bases, desses locais, e começaram a construir suas bases, seus assentamentos. Hoje a gente conhece como os principais sítios arqueológicos do mundo, no Egito, na América do Sul, não importa. Mas eles se dividiram em partes e começaram a explorar toda a Terra, com o intuito de permanecerem aqui e perceberem o quê? Como que eles iriam ter essa hegemonia, esse poder, nesse território que foi conquistado, e quem sairia vencedor dessa guerra, dessa batalha de conquista territorial. E parece que havia um objetivo também por trás da exploração dos minerais, por trás da exploração dos recursos naturais da Terra, para que eles buscassem solucionar um problema de prolongamento de vida por parte deles. Porque eles são cientistas, são geneticistas, são seres muito avançados tecnologicamente. Muitos associam esses seres aos antigos astronautas ou os alienígenas do passado. Mas não vamos adentrar nessa parte ufológica agora não. Vamos imaginar o seguinte, que nós simplesmente fomos visitados assim como os europeus vieram para a América do Sul, outros grupos vieram explorar a Terra em algum momento, vindo de algum lugar. E a partir desse momento eles começaram a construir esse sistema. Esse sistema foi dividido inicialmente, como eu disse, em 4 partes e atualmente está dividido em 6 partes, segundo informações que nós recebemos, né? Quando os Igigis se divorciaram dos Anunnaki, se rebelaram contra eles, porque eles eram trabalhadores, eram o proletariado. Então eles fizeram ali o sindicato, né? E começaram a se rebelar contra esse grupo que se sentia o dono da Terra e que dava as ordens aqui. Esse grupo Anunnaki basicamente se dividiu em 2 partes, Enki e Enlil. São 2 irmãos e eles começaram a dividir entre seus filhos e suas irmãs também outras partes. Então Inanna pegou uma parte, Marduk pegou outra parte e assim foi, entre outras facções ligadas a essas facções maiores. Estes Anunnaki perceberam que os Igigis começaram a ter um poder, começaram a crescer na Terra. E assim deram para os Igigis também uma parte do controle mundial. Se nós formos perceber hoje essa divisão, a gente consegue perceber claramente em todos os setores, não só entre as nações da Terra, a presença desses clãs Anunnaki por trás dos governos, por trás das religiões, por trás de tudo. Da mesma forma, os Igigis estão por trás de alguns grupos, facções e religiões. Por isso que tem toda essa confusão
de qual é o Deus verdadeiro, qual é o governo que vai ter o maior poder bélico, qual é a nação mais próspera, qual é o país, qual o continente que vai ter sua hegemonia no contexto geopolítico. Na verdade, são esses grupos que há milhares de anos estão brigando por território, por poder, deixando a humanidade escrava, substituindo os trabalhadores antigos, que eram os Igigis, como mão de obra até hoje, nesse sistema que eles construíram. Assim, é uma zona esse negócio, mas assim, Tá eles... dando Me digam vocês, essas informações estão ficando claras para vocês nessa linha cronológica que o Rafa está trazendo? Para mim está bem claro, mas eu quero conferir para você que está em casa. Vão me dizendo aqui que eu estou com o chat aberto. O que eu fico com a impressão inicial, Rafa, é que é uma grande zona, uma família que arrumou uma briga do caramba, prejudica a população, mas o objetivo deles é o mesmo. Então, nesse retrospecto que você me traz, me parece uma guerra, mas com muitas alianças estratégicas também, conforme eles entendem que um pode ajudar para que prolongue a vida, para que tenha poder. Neste momento, passado aí esses milhares de anos, Rafa, pouca coisa mudou, porque essa zona também ela já acontece há muitos mil anos. E neste momento, como é que você observa esse cenário de disputa, né? Em que esferas você percebe? De que forma que isso vem impactando atualmente a população? A questão fundamental e central é por que você, e nas pesquisas de Dakar, tem tanta certeza de que esse processo continua acontecendo tal como foi há milhões de anos e milhares de anos atrás? Nós temos certeza porque recebemos informações, além de pesquisar geopolítica e a história, as informações que nós recebemos confirmadas pelos nossos parceiros de trabalho, os nossos amigos, né? E eu vou entrar em um detalhe muito específico aqui, porque não é apenas uma questão de você pesquisar e buscar conhecimentos e conspirações e informações no passado. Nós saímos a campo para justamente confirmar isto e buscamos as experiências nessa interação com os nossos assessores e parceiros para confirmar essa história. Porque nada melhor do que a gente ter uma parceria com quem realmente está acima disso tudo. Um detalhe, esses grupos que eu comentei, Anunnaki, Igigis e outros que vieram para a Terra, eles guerrearam aqui, ocorreram as guerras dos mundos, né? Muita coisa aconteceu, os Anunnaki saíram vencedores. E eles permaneceram aqui, como eu disse, formando seus impérios modernos, né? Não os antigos reinados, mas os mais recentes, que já estavam corrompidos por essas facções. Só que tem um detalhe. A humanidade escrava, subjugada a esses grupos, exploradores e conquistadores da Terra, em certo momento recebeu uma certa ajudinha. Um outro grupo desceu e chegou aqui na Terra. E esse grupo não tinha nada a ver com a presença desses exploradores e conquistadores. Digamos que uma galera aí veio de outras realidades, outras dimensões, veio lá do céu, podemos chamar assim. Não os Anunnaki. Os Anunnaki não vieram do céu, como dizem, não. Podem ter vindo voando, né? Mas não vieram do céu, propriamente dito. Vieram de outras realidades e outros mundos aqui próximos a nós, nossos vizinhos, né? Agora, essa galera que veio lá de cima, esse pessoal desceu para fazer a diferença aqui, para acabar com essa palhaçada. Na verdade, havia um compromisso, uma missão, uma tarefa importantíssima, e muitos desses enviados, que hoje estão aqui na Terra na condição humana, nós chamamos de dimensionais, estão participando desse sistema também. Só que esses caras, esse grupo, homens e mulheres, chegaram aqui para fazer a diferença e mudar esse cenário, melhorar a condição desse sistema. Isso há aproximadamente 13 mil anos, justamente quando começou essa agenda moderna do governo oculto do sistema dos Anunnaki, dos Igigis. Você chama de agenda moderna, assim, mais ou menos? Logo depois do grande dilúvio, que aconteceu aproximadamente 14 mil, 13.500 anos antes de Cristo, esses grupos de dimensionais começaram a chegar na Terra. Foram 4 grupos que aqui vieram. E o quarto grupo, que chegou aproximadamente em 4004 a.C., ele chegou com uma tarefa muito especial. Essas pessoas vieram para dar um basta nisso e realizar um grande trabalho aqui. Infelizmente, nesses 6.000 e poucos anos que estamos nesse trabalho com essas pessoas diferentes aqui na Terra, muitos desses indivíduos
acabaram se perdendo, esquecendo o que vieram fazer aqui. E estão trabalhando para o GO. Só que esse grupo ele foi dividido em 2 setores. Um deles desceu para a Terra, veio para cá, e o outro grupo ficou em outras dimensões, em outras realidades, monitorando e apostos para trabalhar em parceria com esse grupo que havia descido. E são esses amigos, esses parceiros que nós comentamos agora, que estão, de certa forma, colaborando com Dáquila, hoje na Terra. Uhum. E a reunião desses diferentes, desse grupo que veio fazer a diferença nesse sistema, são aqueles que fazem parte também desse movimento, ligado a esses amigos, e que muitos, infelizmente, não estão conseguindo despertar e compreender qual o propósito de estarem aqui. Uhum. E a maioria dos movimentos arquitetados pelos Anunnaki, pelos Igigis no sistema, que está estruturado hoje na Terra, para escravizar a humanidade, tem como funcionários desse sistema os próprios dimensionais, os diferentes. Você acha que muitas dessas pessoas que estão em evidência nesse momento por corrupção, quando eu estou falando corrupção aqui, eu não estou falando só no viés político não, tá, gente? Corrupção moral, corrupção religiosa, corrupção de postura, de conduta, são potenciais dimensionais perdidos por aí? Todos são. Todos são porque são líderes. Bicho, é difícil pensar isso, hein, Rafa? Nossa, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Porque esse o pessoal grupo fazendo essa coiseira toda Sim. do caramba e teria um potencial maravilhoso pro bem, é isso? Exatamente. Porque esse Se ajeita grupo, na cadeira aí, parceiro. Se ajeita. esses grupos que vieram à Terra no passado eram líderes, eram pessoas com habilidades excepcionais. E, inclusive, tinham um potencial de trabalhar em prol da evolução, do bem-estar, da dignidade, do crescimento moral, do desenvolvimento de habilidades das pessoas que estavam na Terra, para que a população não ficasse mais subjugada, escravizada a esses grupos. Esses Anunnaki e Igigis têm muita tecnologia, têm muito conhecimento, eles têm habilidades também, eles conhecem todo o mecanismo, o modus operandi na terceira dimensão. Eles sabem como o ser humano funciona, porque eles ajudaram, inclusive, a manufaturar o ser humano, biologicamente dizendo, geneticamente dizendo, eles que criaram a raça humana, da forma que nós conhecemos hoje, para trabalhar para eles. Então eles sabem como o ser humano funciona em termos biológicos, fisiológicos, emocionais, mentais. Eles sabem como manipular e como escravizar o ser humano. Então eles têm todo esse conhecimento. Agora, esses outros que desceram, eles vieram com um potencial acima dos Anunnaki, com um poder superior. Só que quando eles adentraram essa realidade, eles foram, de certa forma, possuídos por uma ganância, por um ego, por uma necessidade de poder maior até que os Anunnaki. Uma anomalia emocional aconteceu. Isso era esperado? Talvez sim, talvez não. Mas essa anomalia emocional fez com que esses seres se desvirtuassem do foco, do propósito, do compromisso deles. Esses dimensionais. Exatamente, essas pessoas diferentes, que são líderes, como eu disse. São pessoas que têm habilidades em diversos setores. É por isso que a maioria dos artistas são dimensionais. A maioria dos políticos são dimensionais. A maioria das pessoas que são empresárias, as pessoas que têm um nível mental e uma capacidade de elaborar e pensar, influenciar e construir e realizar, são dimensionais. São pessoas que vieram aqui para trabalhar para um propósito de bem. Só que os Anunnaki e os Igigis, sabendo da presença desses seres que eram uma ameaça para eles, ao sistema deles, o que eles fizeram? A princípio tentaram dizimar esse povo. Inclusive a raça adâmica, que era justamente um projeto também desses, em parceria com o Enki, para que surgisse uma raça aprimorada na Terra, ela foi, ou melhor, tentaram dizimar diversas vezes esse grupo. Inclusive o Grande Dilúvio foi uma tentativa disso, né? Assim como até hoje eles estão tentando reduzir a população, impedir que o maior número de pessoas que tem já essa consciência, essa capacidade mental diferenciada, possa estar encarnando e vivendo aqui na Terra. Porque é uma ameaça para ele. Essas pessoas diferentes são uma ameaça ao sistema.
um perigo para a sociedade que eles querem construir. Então, como não tem como vencer o inimigo, o que é que esses grupos, Anunnaki e Gigi, fizeram? Vamos cooptar esses dimensionais, esses líderes, essas pessoas altamente habilidosas para o nosso sistema, para trabalhar para nós, nessa Matrix, e para escravizar o povão, a humanidade de modo geral. Então vamos trazer os melhores da humanidade para o nosso lado. É isso que vem acontecendo. Nós vemos esse teatro em todos os setores, político, religioso, midiático. A maioria são dimensionais, são líderes. O Papa, líderes religiosos, líderes na mídia, né, que a gente pode ver aí, na política, educação, governo, são pessoas que, na verdade, tinham um compromisso aqui e esqueceram, estão completamente adoecidos, vivendo nessa organização oculta, trabalhando para eles, né, justamente para sustentar esse sistema. Agora, poucos, vamos colocar aí uns 10% dos dimensionais que vieram para a Terra conseguiram romper e despertar. Estão trabalhando para não deixar que esse sistema continue da forma que está. São aquelas poucas pessoas hoje que estão conseguindo acordar, né? E Dakhla é um reflexo disso. É um trem doido, né? Assim, vamos fechar a câmera aqui. Mentira, vou fechar a câmera não. Mas assim, fico aqui pensando, desenhando na minha cabeça a história toda que você está me trazendo, Rafa. Então, há 4.000 anos, aproximadamente, antes de Cristo, veio uma galera diferente, que vem então encarnando sucessivamente aqui na Terra. Vai o Rafa, na melhor versão dele, busca a Júlia, na melhor versão dela, fala, bora descer. Chega aqui, esquece de tudo, porque aqui sofre as influências de toda a dinâmica do sistema Terra, a densidade, a própria influência das emoções que você citou, que são uma baita tecnologia, quando bem utilizadas, mas quando não bem utilizadas são uma porcaria. E aí, numa encarnação, você veio, não lembrou de nada, nem a Júlia. Volta. Aí vocês chegam lá e falam, cara, nós esquecemos de novo. Vamos lá outra vez. Volta vocês. Aí volta eu, volta Edinho, volta Leonardo, volta você que está em casa, sucessivas vezes, disputando um espaço de conhecimento com alguém que tem certeza do que veio fazer aqui. Os Anunnakis, os Igigis e todo o clã que você falou agora há pouco. É uma disputa quase desleal. Porque enquanto somos poucos, uma meia dúzia aí que batalha para o despertar da população, existe uma galera aí que já sabe exatamente o que veio fazer e que vai manter a coisa como está, além de cooptar aqueles que estão mais adormecidos de acordo com o que você trouxe. Como é que essa engrenagem fecha, Rafa? Essa engrenagem fecha no entendimento do propósito da vida. Todos eles estão buscando a mesma coisa. Todos os seres humanos, e até os Anunnaki, também são seres humanos de outras raças, né? Outros grupos que vieram para cá, mas são humanos também. Apesar de serem diferentes de nós em termos biológicos, fisiológicos. Eles estão buscando a mesma coisa. Sobreviver. Ou melhor, viver eternamente. Uhum. E o propósito, até mesmo dos dimensionais terem vindo para cá, seria atingir um patamar evolutivo, uma frequência evolutiva que deixasse na Terra esse legado da vida eterna, do prolongamento da vida. E para que a gente consiga sobreviver, nós temos que trabalhar nessa realidade que é muito factível, essa questão da sobrevivência, porque a qualquer momento nós podemos morrer. Então todos vêm com esse instinto de sobrevivência muito forte. E é isso que nos leva ao egoísmo, é isso que nos leva a essa necessidade de competição, de poder. Por quê? Se eu tenho poder, sucesso, dinheiro, controle sobre minha vida, segurança, a chance de morrer é menor. Eu vou construindo, né, inconscientemente um estado que eu vou acreditando que eu tenho uma condição eterna de estar aqui e controlar tudo. Só que na verdade é que esse sistema que eles construíram, né, para a humanidade, nos conduz sempre para o fim, entre aspas, que é a morte física. Até isso eles fizeram questão de acelerar o processo de envelhecimento humano, de doenças, porque eles manipularam geneticamente o ser humano há milhares de anos atrás, essa raça adâmica. E os Anunnaki, os Igigis, têm um longo tempo de vida, eles não morrem facilmente.
Então eles conseguem permanecer aqui, vivos, enquanto a humanidade escrava morre e renasce, morre e renasce. Fica girando, né, nesse processo com uma certa amnésia, porque a cada ciclo reencarnatório nós vamos perdendo a consciência, né? Parece até a roda de Sansara, né? Exato, e temos que continuar na próxima vida, e vamos ter que lembrar de tudo e continuar. Existe uma ruptura, a gente é interrompido no processo da evolução. Só que o objetivo de termos vindo para cá era outro. Era conseguir alcançar essa imortalidade, esse prolongamento da vida, essa eternidade. Até que nós pudéssemos voltar para realidades superiores. E este mundo e essa realidade é para isso. Para a gente aprender essa escola aqui, é para a gente alcançar a vida eterna, alcançar o conhecimento, o nível moral, ético, capaz de nós adentrarmos para realidades dimensionais superiores. Uhum. Só que esses outros grupos planetários, são Anunnaki e outras raças, né, eles também poderiam evoluir. Eles poderiam também alcançar um certo estágio. Aí eu pergunto a todos, eles estão há milhares de anos tentando sobreviver. Eles buscaram conhecimento, têm tecnologia e encontraram algumas fórmulas para sobreviver. Eles não querem morrer. Ninguém quer morrer. Eu quero morrer, você quer morrer? Não. Então os Anunnakis estão errados em buscar a sobrevivência, em lutar pela sobrevivência? Não. Mas em detrimento de outros seres humanos e da vida de outros seres inocentes, sim, eles estão errados. E eles construíram um sistema de escravidão com uma certa crueldade, né? Principalmente os Igigis, não querem nem saber. A dignidade humana para eles não existe. Eles só pensam neles, no egoísmo deles, na sobrevivência deles, no poder que eles vão manter para continuarem vivos. Então o maior medo deles é morrer. Assim como o nosso, né? Ninguém quer morrer. Se ninguém quer deixar esse mundo, se inconscientemente todos estão buscando uma vida eterna, e esse foi o motivo de todas as guerras no mundo, foi o motivo de toda a conquista territorial. É a base da maioria das religiões, a busca exatamente, de uma vida eterna. Das religiões. E nós vamos falar disso hoje porque todo o tema dessa entrevista gira em torno disso. Prolongar a vida. Inclusive tudo que está acontecendo aí por trás dos bastidores, né, como você trouxe alguns assuntos, tem a ver com isso. Tudo tem a ver com isso. Então, será que seria possível a gente encontrar um sistema, ou reformular esse sistema que existe, no qual exista um nivelamento social, uma dignidade para todos conseguirem alcançar tecnologias, conhecimentos, descobertas na área da saúde, para que todos possam viver e ter saúde, conhecimento, não ter tanto sofrimento assim? Não ser tão viscoso como Exato. é, tão nojento como é.